Saudamos os irmãos com a bendita paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor. A palavra essa que é viva, ela é eficaz, ela é poderosa em Cristo Jesus. Meu nome é Danielson de Jesus João. E Carlos Vasco, muito obrigado pela sua vossa atenção. Estamos aqui para falar nesse tempo de incerteza, de medo, para reavivar o espírito e renovar através da palavra do Senhor. Por quê? Porque estamos vivendo numa época em que estamos sendo assolados por uma pandemia. Pandemia esta que vem dizimando vidas. Mas quando olhamos para a Bíblia, encontramos aqui um refúgio, um consolo através da palavra do Senhor. Nós encontramos que estas coisas já haviam acontecido com os outros povos, com as outras nações. Mas por que essas coisas vieram sobre estas nações? Era por causa da desobediência. A desobediência traz o castigo. E Deus castiga aqueles que ama. Nós vemos Salomão edificando um templo para o Senhor. Após ter edificado esse templo para o Senhor, Salomão faz uma oração. Ele pede a Deus que toda oração que seja feita no templo ou em direção ao templo com as mãos levantadas, seja ouvida pelo Senhor. Então o Senhor vem e responde ao Salomão. Ele mostra o que ele necessariamente quer. Sempre que Deus quer falar com o homem, ele coloca lá uma condição. Essa condição é a condição que traz mudança na sua vida. Nós vemos Jesus Cristo falando: se tu mudares a tua maneira de pensar, se tu me buscares, isto vai te acontecer. Vemos lá em Mateus 6,33, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vos será acrescentado. Ele coloca aí o que é? Uma condição. Uma condição, sim. Então, e a própria salvação nós encontramos que é uma condição. Diz que se tu creres em teu coração e com tua boca confessares, tu serás salvo. É exatamente isso. Deus sempre coloca uma condição para que algo aconteça na sua vida. E qual é a condição que Deus mostra a Salomão para que haja restauração da sua nação ou do seu povo? Nós olhamos aqui na palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 7, versículo de número 13. Ele diz: quando eu cerrar os céus para que não venha haver chuva, e quando eu ordenar os gafanhotos que consumam o país, e se eu enviar uma pestilência entre o meu povo. Nós vemos que Deus tem essa capacidade de cerrar, impedir com que chova. Nós vemos Elias, ele ora a Deus e durante 3 anos e meio não há chuva. E depois, por conseguinte, ele volta a orar e começa a chover. Deus tem essa capacidade de cerrar a providência na tua vida. Deus pode cerrar, fechar as portas na tua vida. Lá em Apocalipse, a palavra do Senhor diz o seguinte: que Jesus Cristo tem a chave de Davi, aquela que abre e ninguém mais fecha. E quando fecha, ninguém mais tem a capacidade de abrir. Então Deus nos mostra que Ele pode fechar a providência na tua vida. Ele pode impedir que você prospere. Ele pode fazer com que coisas mais sobrevenham sobre ti, por permissão. Para quê? Para que você se aproxime de Deus. Este é o momento em que você tem a oportunidade de se aproximar de Deus. E para tal, há uma condição. Você pode estar dentro de uma situação, numa aflição, e não sabe por que está nessa situação. Mas eu quero te dizer que há uma solução. E a primeira coisa que Deus fala, Ele diz: se o meu povo, qual é o povo de Deus? São todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos o que? A nação santa, o povo eleito de Deus. Se o meu povo, que se identifica pelo meu nome, carrega o nome de Cristo, eu sou cristão, eu aceitei Jesus Cristo, que se identifica pelo meu nome, a palavra do Senhor diz o seguinte: se humilhar. A primeira condição é humilhar-se, reconhecer que sem Deus nada pode fazer. A palavra lá em João 15, versículo 5, 6, Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada, pois Ele é a videira verdadeira, nós estamos ligados a Ele, não podemos dar fruto. Se humilhamos perante Deus, reconhecemos que sem Ele não podemos fazer nada, e depois mudamos a nossa conduta. Que conduta é essa? São os nossos pecados. Os pecados, sim. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É exatamente isso. Nós temos que apartar essas coisas da nossa vida. Exatamente. Mas que tipo de coisa poderíamos falar aqui? O pecado, em primeiro lugar. O pecado é vasto.
assim como olhamos para certas coisas, nós podemos olhar como se aquilo fosse algo de bom, agradável para os olhos do Senhor, enquanto que não. E daí Deus logo não se agrada dos nossos feitos. E dentro de nós ficamos convictos de que aquilo que a gente tem feito agrada ao Senhor. Mas não, se nós entrarmos no mundo espiritual, podemos constatar que diversas vezes nós temos cometido falhas que são falhas inconscientes, mas para o Senhor, Ele tem visto que nós falhamos sabendo, porque vem na Bíblia o seguinte, que todas as vezes que formos a falhar, Ele nos perdoará. E a gente falha sabendo que estamos a errar, na condição de que o Senhor sempre nos perdoará. Mas isso é uma pura mentira. Porque o Senhor perdoa aquele que não sabe daquilo que tem feito por vezes que é um pecado. E há caminhos que parecem certos, mas na verdade conduzem à morte, à perdição. Então, se começarmos a abandonar, depois de nós reconhecermos que por força própria não temos capacidade de sermos salvos, não temos capacidade de fazer chover, não temos capacidade de haver providência na nossa vida, reconhecermos diante de Deus, se humilharmos, nos entregarmos, nos deleitarmos com todo o nosso coração e abandonarmos os pecados, a má conduta, aquilo que te parece que é bom, que te conduz à morte, os desejos pecaminosos da carne. Gálatas fala muito exatamente sobre isso. Gálatas 5, a obra da carne, abandonarmos as coisas. A palavra do Senhor diz o quê? Diz que se nós recuarmos os nossos caminhos, então Deus vai ouvir as nossas orações lá dos céus. Então não importa nós orarmos, jejuarmos, se nós primeiro não nos humilharmos e abandonarmos o pecado. Por quê? Deus não habita onde há pecado. Está mais que claro. Está mais que claro, sim. Não habitam na imundície. Então não há como Deus sarar o nosso país se ainda continuamos no pecado. Se ainda continuamos no caminho errado. O amor ao próximo esfriou. Já não amamos. Somos interesseiros. Estamos vivendo os últimos tempos. Mas Deus hoje tem essa mensagem para ti. Se você abandonar todos os teus caminhos maus, a tua conduta má, se humilhar perante Ele, tu serás salvo. E, para além disso, Ele diz que vai ouvir a tua oração e vai mandar a providência. Ele vai sarar. Vai sarar o país. Ele não diz que vai somente sarar ao teu corpo, a tua enfermidade. Não. Mas o mundo inteiro. O mundo inteiro. Porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E é exatamente essa mensagem que nós queremos trazer. Que é necessário mudar de vida. É necessário olhar para as obras que nós temos feito. Porque o pecado, ele impede que haja prosperidade na nossa vida. E o amado do Senhor tem que entender uma coisa. Face a esta pandemia que nós estamos a passar hoje, a palavra do Senhor lá em Salmos ela é muito clara. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente vai descansar. Aquele que habita, significa o que é aquele que habita? Significa que é aquele que está permanentemente lá. Não aquele que passa do esconderijo do Altíssimo. É verdade. Não é aquele que simplesmente vai à casa do Senhor. Não, mas aquele que vive. O esconderijo do Altíssimo chama-se presença do Senhor. Senhor na vida da pessoa. Sim. Aquele que anda na presença do Senhor. É exatamente isso. Davi, quando escreve esse Salmo 91, ele estava perante a Arca da Aliança e lá na tenda estava a Arca da Aliança juntamente. Na hora da tarde, Davi aproxima-se e os querubins faziam lá uma sombra e ele escondeu-se debaixo daquela sombra. Para dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Então, Davi estava descansando na sombra do que era feita pelos querubins. E a arca tinha um significado que é da presença do Senhor. Então, Davi ficou impactado e disse: aquele que habita na presença do Senhor, na sua sombra, a sombra dos querubins, porque Deus enviou os seus anjos para que protejam, vai descansar. A única coisa que tem que fazer é permanecer na presença do Senhor. E a presença do Senhor não está num tabernáculo, não está numa tenda hoje. Tu és o templo de Deus, tu és a casa do Senhor. Já não é necessário nós estarmos na igreja. Hoje os cultos são feitos em casa e nós estamos permanentemente em casa. É lá onde Deus se manifesta, na presença do Senhor. Então, para tu que ainda não aceitou a Jesus Cristo, nós fazemos este convite. Nunca é tarde para aceitar a Jesus Cristo. Tu podes fazer juntamente conosco esta oração nesse exato momento. Tu vais receber
a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu te garanto que no momento que você aceita Jesus Cristo, crê no seu coração e confessa com sua boca, a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada, porque você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade, a toda a justiça. E Deus vai começar a regenerar, a transformar e vai trazer tudo que se perdeu. A palavra lá em Isaías nos mostra isso. Nos mostra que Deus traz tudo aquilo que se perdeu. Isaías 42, versículo 11. Ele traz tudo que se perdeu para a tua vida. Verdade. E essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Então, repita comigo. Eu te recebo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. Regenera, transforma. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós estaremos fazendo mais vídeos nessa quarentena para que você possa ser abençoado e possa ser transformado. Partilhe essa mensagem com os teus amigos. Até a próxima. Que Deus abençoe.